Olá, eu me chamo Jennifer e hoje nós vamos falar sobre o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Ele é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional e ele tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito. A sua criação, ela remota ao período de reorganização econômica e financeira do país, que foi ocorrida na década de 1960, com o objetivo de modernizar e estruturar o sistema financeiro nacional. O CMN ele foi instituído pela Lei 4.595 de 1964, que foi um marco regulatório que veio a ser reconhecido como uma lei da reforma bancária. O seu objetivo é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Olá, sobre a composição do Conselho Monetário Nacional, cabe destacar que ela sofreu significativa modificação após a medida provisória que instituiu o Plano Real. Até então, a sua formação era composta por 20 membros, dentre eles 6 ministros, o presidente do Banco Central, presidentes de bancos federais, além do presidente da CVM. Após 1994, houve uma significativa alteração, e a composição do órgão colegiado, ficou sendo o ministro da Economia, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Atualmente, nos nomes de Fernando Haddad, Simone Tebet e Roberto Campos Mendes. Cabe salientar que a presidência da comissão, do Conselho, aliás, é de responsabilidade do ministro da Economia. Olá a todos e a todas, partindo agora para as funções e atribuições do nosso Conselho Monetário Nacional. Eu acredito que aquela função mais típica que nós vemos com mais habitualidade é a ideia da meta inflacionária. Então, cabe ao nosso Conselho Monetário Nacional instituir em reunião conjunta do ministro da Fazenda com a ministra do Planejamento e com o presidente do Banco Central a nossa meta inflacionária para o ano, Essa talvez seja a maior função do nosso Conselho Monetário Nacional, porque é aquela que mais nós conhecemos, mas o nosso Conselho Monetário Nacional ele tem diversos outros deveres, Ele tem um dever primário de ser um órgão regulamentador do nosso sistema monetário nacional. Então isso perpassa, por exemplo, em garantir a estabilidade da moeda, em garantir a estabilidade do real. Em conjunto, é impedir a inflação e a deflação. Então, este é um dever do nosso Conselho Monetário Nacional. Muitas vezes nós só falamos da inflação, impedir a inflação, mas não somente esta. É impedir conjuntamente a deflação da moeda. É impedir que o nosso real ele aumente ou diminua drasticamente seu valor, interna e externamente. Então, o nosso Conselho Monetário Nacional ele funciona dentro do território e fora do território, porque ele preza pela saúde do nosso sistema financeiro. Então, ele vai regulamentar também, por exemplo, a impressão de papel moeda. Então, claro, o dever de imprimir papel moeda e de fazer a impressão do real é do Banco Central, conforme a Constituição. Mas cabe ao Conselho Monetário Nacional, a partir dos índices de mercado, também definir essa política, por ser justamente um órgão regulamentador. Então, ele tem um poder regulamentar sobre o nosso Banco Central. Vale também os meios de pagamento, os meios de instituições financeiras, Então, a modernidade dos meios de pagamento também perpassa pelo nosso Conselho Monetário Nacional, que tem que enxergar isso. Também a nossa ideia de solvência e liquidez dos nossos bancos, das nossas instituições financeiras. Isso tudo são deveres do nosso Conselho Monetário Nacional, observar essas políticas. Observar as políticas econômicas, macro e micro, claro. Para quê? Para garantir justamente o que nós já falamos, a estabilidade da economia e da moeda. Então, cabe ao Conselho Monetário Nacional, em função primária, que quase todos enxergam, a meta inflacionária do ano, que vai definir os índices de mercado, que vai definir diversas outras coisas, mas também cabe ao Conselho Monetário Nacional, em um papel odierno, fazer o controle do mercado e da moeda. Então, por diversas formas, como nós já falamos, do controle da inflação e da deflação, com o controle da impressão de papel moeda, com o controle da solvência, e do equilíbrio das nossas instituições, com o controle do mercado em si, de forma regulamentadora,
cabe ao nosso Conselho Monetário Nacional regulamentar essas atividades e, dessa forma, garantir que o Brasil não quebre, garantir que o real continue valendo enquanto valor concreto sobre diversas outras moedas no mundo. Isso desde a sua instituição. Então, é este papel central e fundante na República ao qual cabe o Conselho Monetário Nacional. Garante a própria economia em si, garante este sistema monetário que é importantíssimo para todos os brasileiros. Com isso, passo a minha fala e obrigado a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Augusto Vilela Duarte e, dando continuidade ao trabalho, agora eu vou falar sobre a sistemática de decisões ocorridas no Conselho Monetário Nacional. Como demonstrado anteriormente, o Conselho Monetário Nacional é composto por determinados membros. Na sistemática interna, tais membros acabam por definir decisões colegiadas, isto é, eles emitem decisões de forma conjunta entre os próprios membros. De forma geral, os membros do Conselho Monetário Nacional vão se reunir e em tais reuniões vão discutir sobre questões que venham à tona. Com tais discussões, vão proferir as decisões e, posteriormente, emitir a decisão colegiada. Finalizando minha fala, a partir do momento em que uma decisão colegiada for proferida pelos membros do Conselho Monetário Nacional, haverá, por parte do Banco Central, a implementação da mesma decisão colegiada proferida anteriormente. E com isso, eu passo minha fala para o próximo integrante do grupo. Obrigado. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora em relação ao cumprimento das metas de inflação, né? O Banco Central, né, como já foi dito, ele foi criado há bastante tempo, né, desde 1964. Mas houve uma mudança significativa, né, em 1999 em relação ao regime de política monetária adotado no Brasil, que passou-se a utilizar como diretriz essas metas da inflação, né? Agora, por quê? Isso não foi à toa. Para quem é mais jovem, né, não vai se recordar, mas nos anos 90 a gente viveu uma catástrofe em relação à questão da inflação, né? Haviam picos assim, em questão de poucos dias o preço dos produtos tinham escaladas enormes assim, né? Gerando uma instabilidade econômica enorme no Brasil. Então algo precisava ser feito, né? Então aí o decreto 3088 de 99, ele estabelece que a política monetária nacional ela vai seguir essas diretrizes das metas da inflação, né? Sendo o Conselho Monetário Nacional o órgão responsável por estabelecer essas metas, e o Bacen é aquele órgão mais, digamos, executivo, né? Aquele que vai implementar políticas para conseguir atingir essas metas, tá? Como foi dito, tem uma razão de ser, né, de estabelecer essa política por conta dos problemas que ocorreram nos anos 90 em relação à inflação. E como benefícios a gente pode identificar desse novo critério de metas de inflação, a gente pode ver que a economia vai ficar mais estável, né, já que o poder de compra com a política monetária preocupada com a estabilização da inflação, então o poder de compra vai ficar mais estável, consequentemente vai dar mais segurança financeira para o país, vai atrair investidores externos, né, porque eles vão estar vendo que é um país que tem uma organização monetária, né, não é um país que é dotado de incertezas, né. Então fica dessa forma, né. Existe um trabalho conjunto entre o Conselho Monetário Nacional e o Bacen, né, o Conselho Monetário Nacional com essa raiz mais estratégica, né, de definir as metas, e o Bacen implementando mesmo, né, do ponto de vista mais operacional e tático, implementando essas metas para que a gente consiga ter uma economia ali equilibrada.